Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre videogame, mais especificamente sobre videogame como expressão artística. E para isso nós vamos usar Videogame, a Evolução da Arte, do João Varela. Se você já se deparou com essa discussão, se videogame é ou não uma obra de arte, se jogos são ou não obras de arte, você vai estar um pouco familiarizado com o tema aqui desse livro, que trata sobre esse universo e já começa colocando essa discussão, e o autor já inicia dizendo que ele está cutucando uma onça com uma vara curta. E nas palavras do João, ele está cutucando uma onça purista, ou seja, uma onça conservadora com uma vara curta. Por quê? Existem algumas pessoas, tanto no mundo da arte, ou pessoas que não são propriamente do mundo da arte, que não consideram videogames como obras de arte, ou seja, que não considera o mundo dos games pertencentes a esse meio artístico. De uns anos para cá, essa opinião de que jogos ou que videogames não são obras de arte, ela tem ficado cada vez menor, justamente porque ano após ano a indústria de videogames tem se superado cada vez mais em lançar jogos que são realmente obras de arte, que trazem todas as características que podem definir o que é ou não uma obra de arte. Então essa opinião de que jogos não são arte, ela já está ficando cada vez menor dentro do debate público. Tem sido aceita cada vez mais a opinião de que jogos são sim uma obra de arte, mas existem ainda essas onças puristas e conservadoras que não consideram jogos como obras de arte. Existe uma dificuldade inicial que o João coloca aqui na introdução do livro, quando a gente vai tentar classificar videogame como obra de arte. E são duas classificações que eu achei bem interessantes que o João colocou. A primeira é uma dificuldade em se definir o que é ou não arte. Isso não se restringe ao mundo dos videogames. A discussão se uma coisa é ou não arte perpassa praticamente todos os meios que a gente conhece. Seja música, seja filme, seja teatro, se alguma coisa é ou não arte. Então, essa é a primeira dificuldade quando a gente vai falar de videogame como expressão artística, né? Definir o que é ou não arte. E a segunda dificuldade que o João coloca é a definição do papel do videogame na nossa vida. Qual o lugar que ele ocupa? Um lugar de entretenimento, um lugar de passatempo. Na pandemia, principalmente, a gente está falando de um lugar em que a gente consegue ter uma espécie de socialização com outras pessoas no mundo online. Qual que é o lugar que o videogame ocupa na nossa vida? Isso também está um pouco indefinido. Então, a partir dessas duas dificuldades que o João já coloca, inicialmente, que se põem como obstáculo para a definição do que é ou não a arte, dentro especificamente desse segmento do videogame, mas aqui o João coloca videogames como obras de arte, e eu concordo totalmente com o João. Para mim, videogames são obras de arte, são obras de arte interativas, que têm um papel diferente de uma obra de arte como um filme, como uma série, como uma pintura, em que elas são mais contemplativas. O videogame tem um lado muito de interação, em que o jogador, no caso a pessoa que está jogando, consegue interagir com os personagens daquela história, consegue mudar mesmo aquela história dentro do jogo, dependendo do jogo que ele está jogando. Então é uma obra de arte interativa, é uma obra de arte um pouco diferente das outras obras de arte que a gente conhece, que são mais contemplativas, né? Que a gente tem um comportamento mais passivo em relação àquela obra de arte. O videogame é totalmente o oposto. E exatamente o que é esse livro aqui? Esse livro é a história do videogame. Então o João ele coleta ali mais ou menos uns 20 jogos, desde o comecinho, lá dos primórdios da história do videogame, que em termos históricos não é muito tempo, a gente está falando aqui do final dos anos 70 e comecinho dos anos 80,
até os jogos mais atuais. Esse livro, se não me engano, saiu em 2018, então jogos que foram lançados de 2018, 2019 para cá não são citados. E o que o João faz nesse livro? Ele faz uma seleção de alguns jogos que para ele são mais importantes ou mais representativos para dar de exemplo tanto da história do videogame quanto para demonstrar que é uma obra de arte, né, que um game é uma obra de arte, e ele vai contando um pouco daquele jogo e também os bastidores, como surgiu aquele jogo, quais foram as histórias que envolveram a criação daquele título. Então é muito interessante porque cada capítulo é sobre um jogo, mas não é só sobre um jogo. É também sobre a história do videogame e como que o videogame foi ganhando espaço cada vez mais na vida das pessoas. A gente começa aqui o livro no final dos anos 70, com jogos como Pong, aí a gente passa para os anos 80 com jogos como Pac-Man, vai para os anos 90 com Mario, com Sonic, com Castlevania, com Final Fantasy, e chega nos anos 2000 com God of War, com outros jogos que foram representativos de uma época e também ajudam na argumentação do João, no sentido de que eles ou trazem inovações para o mundo dos jogos ou que eles são uma obra de arte. Então, nesse sentido, esse livro ele é uma grande compilação da história do videogame com alguns jogos em destaque. Como ele é uma seleção, obviamente alguns jogos acabam ficando de fora. Eu particularmente senti muita falta aqui no livro de alguma menção mais profunda para os jogos Souls. Então eu estou falando aqui de Demon Souls, de Dark Souls, de Bloodborne. Mas o livro ele tem uma seleção bem abrangente no sentido de que ele quer contar a história do videogame e para isso ele vai separando cada capítulo um jogo de uma maneira cronológica, né, do mais antigo para o mais recente, e mostrando como que essa mídia, esse meio digital, esse jogo interativo foi ganhando cada vez mais espaço e se consolidando como obra de arte. Quando a gente começa a falar em videogame como obra de arte e as pessoas que acham que jogos não são obras de arte, a gente tem que pensar em algumas características dos videogames que fazem com que a gente possa classificá-los dentro da arte. Quando a gente pensa em jogos mais recentes como Death Stranding, jogos como The Last of Us, jogos como God of War, como Elden Ring, a gente não pode deixar de lado que esses jogos têm uma expressão criativa, ou seja, eles têm uma visão, os diretores, as diretoras, a equipe que fez o jogo tem uma visão artística e eles colocam dentro do jogo elementos visuais, elementos sonoros, elementos de ambientação, elementos de jogabilidade, para a criação daquele mundo específico do jogo, querendo te mostrar uma expressão criativa. Então, os jogos têm uma visão autoral muito grande, alguns mais do que outros, claro. Então, a gente está pensando aqui em expressão artística com jogos como Death Stranding, que tem uma visão artística bem grande, mas quando a gente pensa no geral, a gente pode separar sim que os jogos têm essa expressão criativa muito grande. Além dessa questão da expressão criativa, a gente não pode deixar de lado o design visual. Jogos trazem criação de mundo, eles trazem criação de elementos, eles trazem criação de novas coisas para a gente visualizar mesmo, para a gente realmente ter uma experiência imersiva dentro daquele jogo. Então, quando a gente pensa em obra de arte, especificamente no caso de videogame, a gente não pode deixar de lado tanto a expressão criativa, no sentido de uma visão autoral em relação àquilo, como a questão do design visual. Em design, a gente também não pode deixar de lado o design de som e a criação de trilha sonora dentro do mundo dos videogames. Mais e mais os criadores de jogos têm chamado orquestras, têm chamado compositores. Isso acontece não só recentemente nos jogos mais novos, né? Nos antigos também. A criação de som, a criação de trilha sonora, a criação de
um compositor, uma compositora criarem uma trilha para aquele jogo, tem a ver com a criação de arte também. Então isso não pode ser simplesmente descartado por essas pessoas que dizem que games não são arte, né? Uma outra questão são valores culturais que estão naqueles jogos ou que eles refletem alguma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer na sociedade. A gente está vendo nos últimos tempos a explosão de inteligência artificial, de notícias sobre inteligência artificial. Então, quando a gente pensa no mundo dos jogos, a gente tem algumas obras que dialogam com essa realidade também. Aqui no canal a gente já falou de um jogo chamado Detroit Become Human, quando a gente fez uma resenha do Claro e o Sol, do Kazuo Ishiguro, que é um jogo que fala justamente sobre uma sociedade que convive com humanoides, com androides. Então, quando a gente está falando em inteligência artificial hoje em dia, em ChatGPT, em criações de IA que são generativas, né, a gente não pode esquecer que jogos, assim como livros de ficção científica, assim como peças de teatro de ficção científica, já falam sobre isso. Então, valores culturais estão inseridos em jogos também, assim como estão inseridos em música, em filmes, em peças de teatro. Então, essa questão do valor cultural é algo que também faz com que os jogos possam ser considerados obras de arte. E não só a questão de discussão de valor cultural em relação à tecnologia, né, mas outras questões como gênero, como sexualidade, já estão sendo contempladas pelos jogos. Que a gente pode pensar em jogos como Life is Strange ou até mesmo como The Last of Us, né, que ganhou até uma adaptação para a série no comecinho de 2023. E uma outra característica também que faz com que os jogos sejam considerados obras de arte, além de tudo que o João coloca aqui no livro, em cada um dos capítulos que ele se esforça em pegar uma característica artística de cada jogo para provar que o videogame é sim uma obra de arte, a gente não pode deixar de lado o reconhecimento que instituições artísticas têm feito ao longo dos anos em relação a videogames, né? Cada vez mais museus ou outras instalações artísticas têm olhado para o videogame como obra de arte. E aqui eu destaco o MoMA, né, que é um dos principais museus de Nova York e um dos principais museus do mundo, que alguns anos atrás criou uma seção permanente dentro do museu sobre videogames. Então, essa discussão se videogame é ou não uma obra de arte, ela já está um pouquinho datada, porque cada vez mais os jogos têm melhorado na questão artística, então cada vez mais a gente olha para o jogo e fala, nossa, isso aqui é uma obra de arte, né? Não tem como olhar o Elden Ring e falar que aquilo não é uma obra de arte. Mas também porque, pouco a pouco, instituições artísticas e pessoas do mundo da arte têm tratado o videogame como sim uma obra de arte, como ele é e deve ser tratado, né? Videogames são sim obras de arte e nesse sentido também o livro do João faz uma bela argumentação, muito melhor do que eu, diga-se de passagem, de que os jogos podem sim ser considerados arte. E aqui o João comenta que é uma arte em desenvolvimento, né? Ou seja, uma arte que está sempre se desenvolvendo e se autoevoluindo, digamos assim. Uma leitura muito boa, senti falta sim dos jogos Souls, porque eu gosto muito. Tem até alguns elementos tatuados dos jogos Souls, então eu senti falta de mais menções em relação a eles aqui no livro. Mas, como eu comentei, é uma seleção de jogos, então muitos ficaram de fora, mas é um livro que serve não só para quem já gosta de videogame, mas para quem quer entender um pouquinho mais desse mundo e saber quais foram jogos importantes, quais mudaram a indústria, quais foram representativos dentro de cada gênero. Então é uma leitura muito boa que para mim valeu muito a pena. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link de compra do livro do João, lembrando que se você comprar o livro dele ou qualquer outro produto pelo link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!